Bom, pessoal, eu vou fazer aqui algumas entrevistas aqui. Falar logo aqui com o João Pedro, ele que é meio campo do time de Bicaraí. João Pedro, na sua opinião, essa derrota da seleção de Bicaraí hoje foi merecimento da seleção da Betinga, ou você acha que a seleção não conseguiu colocar em prática e acabou vacilando aí? Boa tarde a todos. Infelizmente a gente toma um gol logo no começo do jogo. Foi o que desestruturou a gente, mas vamos lá, tem um jogo fora de casa, tem um jogo dentro de casa. Vamos lá para reverter o resultado. A seleção da Betinga, pessoal, vai jogar contra o Bicaraí na semana que vem. Já lá em Bicaraí, logo após jogará contra a Catiba fora de casa de novo. Aí depois é que joga aqui em Tapetinga contra a Nova Canaã para fechar aí essa primeira fase por enquanto. Falar aqui um pouquinho com o auxiliar técnico da seleção de Bicaraí, ele que é o Zé Raimundo. Zé Raimundo, a seleção de Bicaraí vem de uma vitória aí em casa contra a seleção de Nova Canaã, só que chegou aqui e não conseguiu fazer o mesmo jogo, não fez o mesmo futebol, que foi lá e acabou perdendo 3-0. Na sua opinião, o que faltou para a seleção de Bicaraí conseguir sair aqui com um resultado diferente? É verdade, a gente veio com um propósito de jogo, de fazer o melhor aqui dentro do Primaverão, né? Mas infelizmente a gente teve um resultado adverso. A gente tem certeza que na próxima semana a gente vai trabalhar para que reverta esse quadro também com a seleção de Tapetinga. E a questão dentro de campo, a formação que a gente entrou não surtiu tanto efeito, a formação que eles entraram pode ter surtido tanto efeito. Enfim, cada jogo um detalhe diferente. A gente entrou com uma proposta de sair daqui ou com 3 pontos ou então com 1 ponto, a gente não conseguiu. Saímos com resultado adverso, mas isso é do futebol. O professor foi feliz com a sua equipe. A gente vai trabalhar essa semana para montar uma equipe mais coesa, para que na próxima partida a gente reverta todo esse quadro e possivelmente chegue a vitória empatando em número de pontos com a seleção de Tapetinga, que também vai jogar no próximo domingo. Vou conversar aqui rapidinho, pessoal, com o Rubinho, ele que entrou ali no segundo tempo e o pouco que entrou fez aí a diferença. Rubinho, primeiramente quero parabenizar você pela ótima participação, mesmo com pouco tempo você fez o que muitos jogadores não fazem no jogo todo. Eu queria que você falasse sobre a sua participação e o que você achou desse jogo aí de seleção da Betinga 3-0 sobre Bicaraí. Boa tarde. Primeiramente agradecer, a Deus pela oportunidade de estar jogando, fazendo o que eu gosto. Sobre a partida, graças a Deus, dentro de casa a gente tem que se impor mesmo e conseguimos fazer 1, 2, 3-0. E sobre minha participação, cara, eu tô para ajudar, se não for começar jogando titular, entrando 5, 10 minutos. Espero ajudar, somar e conseguir os 3 pontos. Foi o que a gente fez hoje. Mais uma palavrinha aqui agora com o Lu, ele que é auxiliar técnico da seleção da Betinga. Lu, a seleção da Betinga lidera o seu grupo aí com 7 pontos e fez uma partida que o pessoal gostou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a avaliação que você faz da partida que a seleção da Betinga fez, principalmente no segundo tempo. Boa tarde, Graças a Deus conseguimos mais um triunfo, que foi a nossa vitória hoje. Foi o que a gente vem falando durante a competição, no começo do campeonato, que o time de pouco a pouco, cada jogo que fosse passando e evoluindo, e cada vez está evoluindo mais ainda. Aí da 4ª, 5ª partida em diante, que o time vai estar mais solto um pouco, mas hoje foi, graças a Deus, principalmente o segundo tempo da gente, foi perfeito. Tá aí o auxiliar técnico Lu, que está ali ajudando o Weber e tem feito até agora um trabalho, sim, bastante proveitoso, porque a seleção da Betinga está invicta, não perdeu nenhuma e tem aí 2 vitórias e um empate na competição no Intermunicipal 2025. Deixa eu ver aqui se eu converso mais com algum atleta aqui, porque isso é muito importante para a gente. Aqui tem um torcedor aqui, um torcedor aqui. O que você achou da partida aí entre Tapetinga e Bicaraí? Você acha que dá para acreditar que a seleção da Betinga pode chegar mais longe do que no ano passado, por exemplo? Boa noite, meu jovem. Deixa eu te falar. A seleção de Tapetinga está bem melhor que ano passado. Dá para chegar longe
mas precisamos trocar algumas peças, uma ou duas peças aqui, precisamos reforçar o time. O time jogou bem, mas não é aquele time ideal ainda. Precisamos mexer na zaga e no ataque. Parabenizar a Dinael aí pelos 3 gols. E precisamos aí de mais um centroavante aí. Camisa 10, o povo tá criticando aí, mas é bom de bola. Vou aqui defender ele aqui, porque o povo só acha que o cara só é bom de bola se fazer 2, 3 gols. Não, ele é essencial pro nosso time. Então, precisamos de um centroavante e acreditar que nossa seleção vai longe. Eu achei, pessoal, que depois que o Mateuzinho saiu, eu acho que a situação melhorou muito. O Kaká, depois que entrou também, a seleção rendeu mais com a entrada do Kaká, do Alan também ali, e o Rubinho. A seleção ganhou muito no meio também, no ataque. Assim, a opinião minha, né? E com relação ao 18, que é o lateral, que eu critiquei a atuação dele no primeiro tempo, no segundo tempo ele jogou mais, jogou melhor. O Júlio, né? Júlio, ele que é o camisa 18, jogou bem melhor, já não tá mais errando como no primeiro tempo. E ele fez, no segundo tempo, ele parece que o treinador, o Weber, deve ter dado uma conversado com ele, né? Deve dar uma sacudida nele ali, e ele acho que ele acordou. Pelo menos nesse jogo, né? Eu quero muito que no próximo jogo, nós não viemos aqui, eu pelo menos não venho a criticar a atuação dele, caso ele entre em campo para jogar. Porque, pelo menos no último jogo que ele jogou aqui, contra a Caxiba, e no primeiro tempo hoje, ele não jogou bem. Agora no segundo tempo ele melhorou muito. Então, quem sabe o Júlio melhore na lateral, porque na outra lateral tá tranquilo, né? O Marcelo dispensa comentários. Deixa eu ver aqui. Eu converso com mais alguém ou então eu vou embora. Uma palavrinha aqui rapidinho com o Ricardo Dias, ele que é ali da Rádio 104 FM. Ricardo, qual a avaliação que você faz da seleção da Tapetinga, principalmente no segundo tempo, depois das mudanças que houveram aí durante o jogo? Primeiramente, boa noite, agradecer pelo trabalho que você tem feito aqui em prol do futebol itapetinguense, em especial da nossa seleção, a qual venceu a seleção de Bicaraí hoje por 3-0. Tempos diferentes. A seleção jogou um primeiro tempo abaixo do esperado, da expectativa, principalmente do seu treinador, que treinou bem a equipe durante a semana, esperando jogar 80% bem, fazer um jogo perfeito, o qual ela não fez no primeiro tempo. Os primeiros minutos iniciais ela começou bem, em cima do adversário, como é a proposta tática do técnico Weber. A equipe conseguiu logo no início do primeiro tempo a marcar o gol, vitória no primeiro tempo por 1-0, gol do jogador Adinael, que foi o diferenciado dessa tarde aqui hoje nesse campeonato intermunicipal. Fez 3 gols, marcou o primeiro gol, mas ainda falando do primeiro tempo, a seleção não encontrou no primeiro tempo, oscilou bastante, tanto é que observamos que a seleção de Bicaraí dos 20 minutos até o final foi superior à seleção de Itapetinga, principalmente no primeiro, na faixa etária ali, na faixa de meio campo, a seleção criou melhor. Já no segundo tempo, no intervalo, com a fala do técnico Weber, fez uma fala mais forte com os atletas no vestiário. Os jogadores voltaram com outra postura para o segundo tempo, tanto é que não só jogou bem, como fez mais dois gols do artilheiro Adinael, é um dos artilheiros do Campeonato Intermunicipal, o artilheiro da seleção de Itapetinga, com 4 gols, fez mais 2 gols, um gol de pênalti e um gol de cabeça, selando mais uma vitória da seleção itapetinguense no Intermunicipal. Você havia falado sobre o Rubinho, ele entrou e realmente mostrou que merece um lugar na seleção, hein? Eu falava no último domingo, durante a entrevista do técnico Weber, o problema ficou visível. Ele prefere o Joilson, né? Além de atacar bem, o Joilson tem a questão tática, que recompõe muito bem, fazendo o que lhe pede o técnico Weber. O Rubinho, nós sabemos do potencial do Rubinho, é um jogador diferenciado. Tecnicamente falando, no setor de ataque, o Rubinho é o melhor que tem, mas nós temos que obedecer
a formação, o time, a ideia do técnico Heber. É claro que a gente que gosta de um futebol mais ofensivo, um futebol mais técnico, a gente quer o Rubinho, mas porém nós temos que respeitar o Heber, porque é ele que manda na equipe e tem muito disso. A obediência até tática, se o jogador obedece a tática do técnico, claro que ele vai jogar. Mas o Rubinho, eu creio, ainda é a primeira fase, eu creio que ele vai buscar espaço no time titular do técnico Heber. Aí como ele fala sempre, ele tem várias formações táticas, né? Tem a tradicional que é o 4-4-2, quem sabe futuramente ele pode mudar aí, sair do 4-4-2 para o 4-3-3. Tá aí o comentarista aí, Ricardo Dias, ele que é ali da rádio 104,9 FM, ali a Vida Nova, e aí ele dando a sua opinião sobre a tática aí do time da seleção Tapetinga, que venceu por 3-0 com 3 gols do Adinael, que vem fazendo aí um excelente campeonato aí pela seleção Tapetinga. Já tem aí 4 gols aí na bagagem, porque fez um contra a seleção de Catiba. Aliás, um golaço, né, de cobertura. E eu vi também que realmente a seleção, no segundo tempo, a seleção jogou muito mais do que no primeiro. Parabéns à seleção Tapetinga, que fez uma ótima partida. E isso é muito bom para o nosso futebol. Quem sabe a seleção chegar aí mais do que o ano passado, porque o ano passado a seleção não estava bem. Chegou aos trancos e barrancos e ainda foi eliminada através do WO. Uma palavrinha aqui também com o Márcio Santos, ele que é da Rádio Jornal ali. Márcio, qual a avaliação que você faz? A seleção Tapetinga conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo. A impressão que se tinha é que a seleção ia arrasar, não, acabou caindo de produção no primeiro tempo. Aí depois da chuva, principalmente depois da chuva. No segundo tempo a seleção acabou fazendo mais 2 gols, mudando totalmente o rumo da partida. Na sua opinião, o que mudou do primeiro tempo para o segundo? Meu querido, olha, é o seguinte, são os momentos da partida, né? Seleção, como você falou, começou bem. Quem esteve no Gigante do Primarão viu um gol muito cedo, 2 minutos, inclusive dando aquela sensação de que um placar grande já seria construído no primeiro tempo. Só que o tempo estava meio chuvoso, o campo ficou escorregadio, muitas faltas por conta disso, e a seleção de Bicaraí, de certa forma, conseguiu equilibrar no primeiro tempo. No segundo tempo, a questão do tempo, né, já estava melhor, tinha parado de chover, a seleção voltou mais consciente. Certamente o técnico Heber, ele começou com a rapaziada no vestiário, mudança de atitude, não que a seleção estivesse jogando bem, é que deu aquela ligeira aparência de que iria ser avassaladora do primeiro tempo, e não foi, principalmente na questão de gols. Voltou para o segundo tempo mais consciente, o pessoal buscando mais as profundidades pelos lados, tanto direito como esquerdo, o Júlio pela direita e o Marcelo pela esquerda. Teve o segundo gol no escanteio, e o terceiro gol na cobrança de pênaltis. Só que foram jogadas todas trabalhadas pelo ataque da seleção Tapetinga. Então, assim, no contexto geral, foi um resultado justo, porque a seleção de Bicaraí, ela veio com uma proposta, talvez não perdendo de muito, acabou perdendo. Isso fez com que, inclusive, ela caísse da segunda para a terceira posição no grupo 10, com os números. Tapetinga a primeira com 7 pontos, Nova Canaã a segunda com 4 pontos, e Bicaraí também com 4 pontos, só que na terceira. E Catiba não ganhou ninguém, só tem 1 ponto. Então, assim, foi justo o resultado. Próximo domingo vai ser mais uma outra batalha. Hoje, ou neste domingo, foi justamente uma disputa pela posição de grupo. No próximo domingo já vai ser uma batalha para a Tapetinga manter essa posição e continuar líder. E quem sabe, a depender do resultado, já cravar a sua classificação no próximo jogo lá na cidade de Ibicaraí. Valeu, queridão. Aí, Márcio Santos, ele que é da Rádio Jornal, segundo a informação que ele passou para nós aqui,
porque é difícil, muito barulho ali, pessoal, não dá pra gente poder ouvir ali as informações sobre o outro jogo entre Caxiba e Nova Canaã. Segundo as informações do Márcio Santos, a seleção de Caxiba perdeu para a seleção de Nova Canaã, e aí acabou chegando aí nos 4 pontos, junto com a seleção de Bicaraí. Bom, significa então que a seleção de Caxiba passa a ser aí a lanterna aí do Intermunicipal nesse grupo, do grupo 10, que tem as 4 seleções aqui. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês pela companhia, quero agradecer a vocês pela força, peço para que você se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, peço para que você ative o sininho, dê o like, comente, compartilhe, nos ajude. Logo, se Deus nos permitir, estaremos aí com 10 mil inscritos. Isso é muito bom e nós precisamos da ajuda de vocês. Muito obrigado. Semana que vem a seleção da Betinga vai jogar fora de casa contra o Bicaraí, e lá na cidade de Bicaraí. Depois joga contra a seleção de Catiba, lá em Catiba. E aí sim, daqui 3 domingos, no caso, no terceiro domingo, a seleção jogará aí aqui em Tapetinga contra a seleção de Nova Canaã. Muito obrigado. Lembrando que Nova Canaã, a seleção da Betinga empatou em 0-0 no primeiro, aliás, isso mesmo, empatou 0-0 no primeiro jogo lá em Nova Canaã, e aí vai jogar aqui em busca do resultado melhor e quem sabe uma vitória aí da seleção da Betinga, terminando aí o grupo tranquilo no primeiro lugar, para poder nas oitavas para lá a seleção poder ter a chance aí de poder jogar o primeiro jogo em casa e fora de casa e decidir em casa. Muito obrigado. Canal do Guina, o canal Barril do Brasil.